Ok. Dando prosseguimento àquilo que eu comentei no finalzinho da minha primeira parte, que quando o operador ele tem uma necessidade de manutenção, nós da Pratt Whitney podemos oferecer uma gama de soluções, que não necessariamente passa pela revisão ou reparo do motor. Uma delas é o programa para a área agrícola denominado AEP, que nada mais é do que a oportunidade que o operador tem de quando o seu motor necessita de um reparo extenso ou ele está vencido por TBO e ele não tem motor reserva e ele precisa voar no dia seguinte, nós podemos fazer uma exchange direto pelo seu motor. Como funciona o programa? Simples. Sempre quando o motor não estiver envolvido em um acidente ou incidente, nós tomamos o motor do operador run-out. Ele pode estar com todas as peças vencidas, pode estar com todos os acessórios vencidos e vencido para revisão geral. Por exemplo, um 34 AG, TBO, 4.000 horas. Vencido o TBO, nós podemos oferecer, dentre outras soluções, a possibilidade do operador pegar um motor zero de fábrica, é o mesmo motor que nós estamos entregando para Air Tractor ou para Trush, para colocar numa aeronave nova, e nós podemos oferecer esse motor e troca. Nós oferecemos um de fábrica e pegamos do operador. Se o operador tiver peça PMA, ele provavelmente vai entrar numa categoria em que o motor não cumpre todas as exigências para o programa de troca. Mas ainda assim o motor é aceito. Isso é uma negociação caso a caso, a gente vai precisar entender que peças são essas e em que situação estão essas peças e o motor. Mas o mais importante é que o motor não pode estar envolvido em acidente ou incidente. Tá? Esse é o preço para que nós possamos oferecer um motor novo de fábrica, a base de troca, preço para 2016. Então, de novo, se os senhores possuem um motor 34, que a base de troca fica em torno de $500 mil, não vale a pena a gente correr o risco e colocar esse motor numa oficina que não é autorizada ou reconhecida pela Pratt. Você tem um grande bem valioso, confiável, e esse nível de confiabilidade e tempo de operação pode ser seriamente comprometido caso a gente não atenda esse pequeno preceito. É pequeno, mas é importante. Esse programa de exchange também está disponível para motores 0 hora de revisão. Ele tem um preço mais acessível, porém com o mesmo grau de confiabilidade. A única diferença é que é um motor usado, mas é um motor certificado com garantia Pratt Whitney. Hoje a garantia da Pratt Whitney para motor revisado é em torno de 1.000 horas ou 2 anos. No caso, se o senhor tiver um 15 AG que está para overhaul, o senhor desejar um motor zero de fábrica, o preço $420 mil. Se o senhor estiver buscando um motor 0 hora com todas as garantias da Pratt, o preço vai ficar em torno de uns $300 mil, mais ou menos. 290 a 320 mil dólares, dependendo da configuração do motor. Se for fazer o overhaul no Brasil, ele fica um preço bem mais acessível. Ele é um preço bem menor. O que acontece é que muitos operadores, eles são surpreendidos com o vencimento do motor no meio da safra. E ele tem contratos a cumprir. Ou por qualquer outra razão, ele não quer ter um downtime da aeronave de 35, 40 dias, 60 dias, que é regularmente aquele que nós utilizamos para o processo de revisão geral. Então, nós temos essa solução. De novo, a solução passa por fazer a revisão, fazer um exchange para um motor zero de fábrica, fazer um exchange para um motor zero de revisão, e em alguns casos, eu pelo menos hoje tenho 2 motores 15 AG, com 1.280 horas desde novo, que eu estou com preço imbatível.
imbatível. Tenho 2 motores, que nós chamamos continuous time. São motores feitos pela prática com garantia prática. Perfeito. Então, dando prosseguimento, nós vamos fazer mais uma revisão sobre o aspecto técnico dos motores PT6. Falar um pouquinho aqui sobre o motor, o que é uma turbina. Bom, basicamente uma turbina, um PT6, ele serve só para te dar potência na hélice. Que a gente tem um corte de motor, desenho em corte, a hélice vai estar aqui à esquerda, todo o eixo vermelho é a parte de potência do motor, o eixo azul é a parte de gerador de ar, gerador de gases do motor. Então, basicamente, o compressor admite ar da atmosfera, ele comprime para a câmara de combustão, combustível é injetado na câmara de combustão, gerando uma grande quantidade de gases queimados a alta temperatura. Eles fazem girar a turbina de CT do compressor. Essa turbina só produz potência para o compressor e para a caixa de acessórios. Não tem uma conexão mecânica entre esses 2 eixos. O restante dos gases gera potência para a hélice através das turbinas de potência. A gente tem um filme aqui interessante que mostra como que acontece. Começa a girar o compressor pelo starter, o compressor começa a admitir ar, comprimir, impeller, gas generator case, câmara de combustão, injetando combustível, inicia a ignição, começa a girar o conjunto de turbinas de potência, girando a hélice, produzindo potência para a aeronave. Tópicos de manutenção. O que a gente tem que tomar bastante atenção na manutenção dos motores? Bom, primeiro, nível de óleo. É um ponto importante. É recomendado fazer somente após o corte da aeronave, ainda com o motor quente. Então, cortou o motor, entre 15 e 20 minutos, verifica o nível de óleo. A indicação pode ser visual ou pode ser pela vareta. Um ponto interessante é que não temos um programa de troca de óleo, somente abastecimento, não precisa trocar nunca o óleo dos nossos motores, e não há um programa de análise espectrométrica, somente abastecimento do óleo, e vai abastecer somente se o nível estiver baixo, e você vai saber se está baixo, somente verificando o nível após o corte. Ponto importante de manutenção são os bicos injetores, é a saúde do motor aqui. Por que é importante? Ele faz a pulverização do combustível. Então, o bico estando com qualidade boa, ele pode entupir por algum motivo, por formação de carbono, por combustível de baixa qualidade, pela operação que é agressiva, pode ocasionar alguma disfunção na injeção de combustível, no leque de injeção e provocar danos. O ideal seria a condição A. A B também é aceitável, mas as outras condições de injeção podem provocar danos na seção quente do motor. Aí eu pergunto para vocês, se eu pegar esses bicos injetores, os nossos bicos estão instalados fora do motor, fácil acesso, desmontagem é muito simples, a inspeção é muito simples. Eu não preciso mandar o motor para a oficina. Se eu pegar esses bicos e instalar eles por dentro do motor, de jeito que eu não tenha acesso, o que você acha, Ponce? É uma boa ideia? Tirar os bicos de fora e colocar num lugar não acessível dentro do motor? A ideia é boa, só que eu ia falar para nunca fazer nenhuma manutenção, porque se eu não posso ter acesso, eu ia falar que não precisa ter manutenção nunca, deixava o operador destruir o motor dele.
E aí a gente, claro, a gente poderia ter isso. A gente não está vendo como é que está o bico, não está fazendo limpeza dele, vamos danificar o motor. Os nossos projetistas fizeram uma coisa simples para vocês. A remoção é super simples, está no manual de manutenção, a limpeza é simples, é para facilitar a vida de vocês. Aqui uma foto com um exemplo de um teste de bico injetor. Aqui nota que não está perfeito aqui o cone, você tem alguns pontos que ele está injetando mais. Aqui ele está espirrando, está pingando. Tudo isso vai danificar a tua seção quente. Por isso, a importância da inspeção dos bicos injetores e limpeza conforme os requisitos do nosso manual. Junto com a inspeção dos fuel nozzles, você já removeu os bicos injetores, faça a boioscopia, dá uma olhada no motor, como é que está por dentro. Tem um tubo guia que facilita a vida do mecânico, do técnico para fazer isso. Você já verifica a vane, já verifica a palheta de CT, shroud, como é que está, se está tudo ok. É um importante item de inspeção também. Outra coisa muito importante, principalmente para a aviação agrícola, que normalmente a aviação agrícola não opera o ano inteiro. Opera a safra, 5, 6 meses, e o restante a aeronave fica parada. Só que eu já recebi vários reportes do operador, ele para a aeronave no hangar e deixa guardado. O problema é que tem a necessidade de fazer a preservação do motor. Por que isso? Vai ficar parado com combustível FCU, com óleo motor, isso absorve água, isso pode iniciar um processo de corrosão no motor. Então, quando for parar a aeronave, o motor, se atente ao manual de manutenção, está no capítulo 72, está descrevendo os procedimentos de preservação do motor. Então, de 0 a 7 dias, se você girar toda semana o teu motor, não precisa fazer preservação nenhuma, desde que toda semana você gire o motor. De 8 a 28 dias, se ficar até 28 dias, teria que tampar as entradas e saídas do motor, colocar sílica no exaustor para absorver a umidade do motor, a umidade interna do ar. Opa! Se ficar mais de 29 dias até 90 dias, tem que fazer a preservação do sistema de combustível, drenar o combustível do FCU e colocar um óleo preservante. E acima de 90 dias, tem que drenar todo o óleo do motor. O óleo, ele não é bom para preservar o motor, o óleo de funcionamento do motor, ele absorve água também. Então, se você for ficar parado muito tempo com o motor, recomendamos seguir o que o manual de manutenção fala. Inicia com 7 dias. Se a gente girar toda semana, eu estou sempre dentro dos 7 dias. Eu não preciso fazer nada. Se eu girar toda semana, é isso daí que é a preservação. Ótimo. Não, girar, coloca em idle, esquenta o motor 5 minutos, ele esquentou, corta, guarda, uma vez por semana. Lavagem de compressor. Lavagem de compressor, procedimento está dentro do manual de manutenção. Só que eu vou falar para vocês, o que é importante é a lavagem com água. A gente tem lavagem do compressor e lavagem de turbina. A ideia, qual que é? É remover os produtos químicos do compressor. Então, joga conforme o procedimento do manual, injeta água, só com starter, girando, sem combustível, sem ignição. A sujeira vai ser jogada para a seção quente. Terminou esse procedimento, tem que colocar um equipamento aqui, a ferramenta para lavar a turbina, porque toda a sujeira foi para a turbina do compressor. Você faz de novo o procedimento com a turbina,
injeta a água novamente, remove toda a sujeira e depois disso você vai ter que secar o motor. Não adianta lavar com água e guardar a aeronave, vai iniciar um processo de corrosão. Depois do procedimento, tem que secar o motor. Então tem que levar para a pista, partir o motor, girar ele tantos minutos conforme está no manual de manutenção para remover toda a água, aí guarda. A água, pelo manual, como nosso amigo lembrou, é uma água, pode ser água potável desde que tenha especificação igual que está no nosso manual ou desmineralizada, tá? Agora, uma coisa que me lembrou aqui, alguns operadores me reportaram que tem alguns produtos que eles criaram que são excelentes para lavar turbina, tipo água com querosene, com Red Bull, parece que é muito bom para lavar turbina, lavar o compressor. É verdade isso, Ponce? É brincadeira. Não, isso aí é brincadeira, gente. Ele tá brincando. Tem alguns operadores que já utilizaram outros produtos. O pessoal tem ideias. Para lavar o compressor e remover sal ou um produto químico que fique no compressor ou na turbina, é água pura. Não é para acrescentar nada. Entendeu? Não é para acrescentar querosene, nada disso. Ok? É importante lembrar isso. E não é para ficar fazendo lavagem de compressor com produto, com turco, com hidrox ou sabonete, qualquer coisa disso. Não faça isso, porque você está destruindo o seu motor. O motor tem uma camada de proteção contra a corrosão. Se você jogar um produto, não, eu quero lavar toda semana, eu vou lavar com produto. Você está tirando a proteção do seu motor. Vai ter corrosão pra caramba, né? O que ele fez aqui, ele falou aqui, é uma brincadeira. Esse negócio de usar Red Bull, Coca-Cola, isso é uma loucura. Não permitam que ninguém use isso no seu motor, ok? Obrigado, Ponce. Novamente, não é para usar o Red Bull, a Coca-Cola, o querosene, nada. É para seguir o que está no manual. Está escrito lá, água, vamos usar água. Na turbina de compressor é somente água, só água. O compressor pode ser água e pode ser o recovery wash, que é com produto especificado pelo manual. Então a gente tem 4 tipos de lavagem de compressor. O que vocês precisam utilizar e fazer sempre é esse: lavagem com água somente do compressor, lavagem com água somente da turbina. Tem a lavagem externa, para aqueles que operam com produtos mais corrosivos, tem que fazer a lavagem interna e externa. E tem um tal de Performance Recovery Wash, que é esse que é com produto. E você só vai fazer isso quando você notar uma perda de performance. Não é fazer a cada 50 horas, a cada 20 horas, ou usar os produtos que o pessoal cria aí. É água com produto especificado no manual, quando você notou que as margens de temperatura diminuíram. E como que eu vou saber que que eu tenho margem? Como que eu vou saber se é o momento de fazer a lavagem? Tem como explicar para a gente aí, Ponce? Como que faz o performance? Ok. Então, como ele falou, a lavagem, você vai jogar produto no motor somente se tem uma queda de performance, e essa queda de performance tem que estar acompanhado com um aumento de temperatura. Como é que eu sei que o meu motor perdeu a performance? Ele está com mais temperatura para atingir o torque, certo? Agora, além da temperatura ter aumentado do seu motor, tem que ter aumentado também o NG. Mas como é que você vai saber que aumentou um ou outro? Tem um troço chamado, no nosso manual, chamado Engine Ground Performance Check, que não é o cheque de potência que o piloto faz, isso é outra coisa. Nesse cheque aqui, você entra com a temperatura e a altitude do campo e vê qual o torque que você precisa para fazer o teste, ok? Aí você tem um torque para o teste. Quando você entra no gráfico, você encontra também qual a temperatura máxima que o motor pode dar, qual a rotação máxima que o motor pode dar e qual o fluxo de combustível máximo que você pode alcançar.
Você gira o motor naquele torque que você encontrou na tabela ali, e você vai encontrar uma temperatura, um NG e um fluxo de combustível real. Então, por exemplo, vamos dizer, você entra ali no gráfico e achou 780 graus de temperatura, certo? Que é o seu limite. Você girou o motor e botou no torque para fazer o teste, e encontrou 760 graus de temperatura. Os 760 menos 780, quer dizer, 780 menos 760, você tem 20 graus de margem. Esses 20 graus de margem é o mesmo que você faz em Brasília, num lugar muito alto e seco, ou no Rio de Janeiro, a nível do mar. Essa margem se mantém. Então, o que você precisa registrar para comparar é qual a margem que você tem. Eu tenho 20 graus de margem. Caiu para 15 graus de margem. Opa, aconteceu alguma coisa. E aqui tem 3 coisas que você precisa acompanhar. Se tem um aumento de ITT, é possível que você tenha um problema de performance. Você olha o fluxo de combustível, vai te dizer se é verdadeiro ou só indicação. Se você precisa de mais combustível para atingir a potência que você precisa, significa o quê? É real. O motor perdeu performance, certo? O motor está mais quente e você está precisando mais de combustível. Aí você olha o NG. Se a rotação aumentou, ou seja, diminuiu a margem, se aumentou a rotação junto com a temperatura, o problema está na seção fria, está no compressor. Pode ser um problema de bleed, pode ser um problema de bater alguma coisa, ou uma erosão que comeu ali o seu motor. Alguma coisa aconteceu na parte do compressor. Se é um problema, se o seu NG ele caiu, é típico um problema na seção quente. Você talvez tenha que fazer uma HSI. É simples assim. Se você não fizer o cheque de performance junto com no meio de cada safra, você vai ter um problema. Porque você não vai estar, você vai fechar os seus olhos. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Se você quiser acompanhar a vida do seu motor, registre os valores do cheque de performance, ok? Que está descrito no manual. Se qualquer um tiver dúvida, pergunta ao Marcelo, tá? Você pode vir aqui, a gente tira a dúvida para você. É aquilo que ele falou, se for de madrugada, final de semana, fala com o Marcelo, entendeu? Se for durante o dia, é comigo.